Olá, crianças, tudo bem com vocês? Turma do terceiro ano, manhã e tarde. Vamos para a nossa revisão mensal de História e Geografia. Vamos lá, criança? Todo mundo com a sua revisão, lápis na mão. Eu sei que vocês estudaram e responderam bem rapidinho essa revisão. Então, vamos começar. Quando nós vamos começar? Fazendo uma retomada sobre o período colonial, sobre a ocupação das terras do Brasil. Então, vamos lá? A ocupação das terras no período colonial. Na época da chamada colonização, os colonos muito trabalhavam, plantavam cana-de-açúcar, fumo e ainda lidavam com o gado. Durante os anos de 1600 e 1700, foram realizadas expedições de colonos, especialmente paulistas, com o objetivo de ocupar o interior, capturar indígenas e encontrar riquezas como ouro, a prata e pedras preciosas. Lembra que nós já trabalhamos sobre isso, sobre a colonização, certo? Sobre os principais objetivos dessa colonização, que aquele já traz. O principal objetivo era o quê? Ocupar o interior, capturar os indígenas que estavam já nessas terras, que na verdade eram os donos da terra, já estavam lá, mas eram capturados e eram para quê? Para ser escravizados, trabalhar na lavoura, serviços domésticos e como guias também durante as expedições. E as expedições feitas por terra foram chamadas de bandeiras e seus integrantes eram conhecidos como bandeirantes. Antes, então, os bandeirantes foram as pessoas, ou seja, todas as pessoas que participaram das expedições que eram feitas por terra. Todas as expedições, no período de colonização, fizeram parte das bandeiras, que eram os bandeirantes. Aí nós temos alguns questionamentos para vocês. Primeiro, segundo a leitura do texto e seus conhecimentos que nós já realizamos nas aulas virtuais, nas aulas online, na leitura do nosso livro do Sistema Farias Brito. Então, de acordo com os conhecimentos que eu estou falando são esses. Tarefa de casa, livro, aula virtual, aula online. É correto afirmar que... Será que é correto dizer que na época da chamada colonização, os colonos trabalhavam na plantação de café e fumo? Tem isso no nosso texto? Foi isso que vocês viram no momento que nós fizemos aquele estudo, aquela leitura, a nossa atividade de casa? Se você acha que é correto, você marca. Se você acha que não, vamos ver a resposta certa. As bandeiras eram expedições que tiveram como objetivo ocupar o interior, capturar indígenas e encontrar riquezas como ouro, a prata e pedras preciosas. Foi isso, gente? Foi um dos principais objetivos das bandeiras? Se está correto, então você marca. Então, se marcou, está correto, você está afirmando que as bandeiras, durante as expedições, teve como objetivo a ocupação de terra, capturar indígenas e encontrar riquezas. Os integrantes das bandeiras eram chamados de tropeiros. Gente, lembram quem eram os tropeiros? Os tropeiros eram as pessoas que levavam mercadorias para, no momento dessas expedições. Estavam ocorrendo expedições, os colonos estavam no meio da mata, em locais de difícil acesso, e os tropeiros eles faziam esse transporte de mercadorias, roupas e alimentos. Então, eles não eram integrantes, os integrantes das bandeiras eram chamados de tropeiro? Não. Os integrantes das bandeiras eram chamados de bandeirantes. Nós acabamos de ver isso, então eu não vou marcar. Além de trabalhar nos engenhos de cana-de-açúcar, os indígenas capturados durante as bandeiras trabalhavam em serviços domésticos e nas próprias expedições como os cozinheiros, caçadores e guias. Gente, vocês sabem a grande participação dos indígenas no processo de colonização. Realmente, eles foram capturados, trabalhavam como serviço doméstico, nas próprias expedições, cozinhando, na caça e como guia. Então, os indígenas tiveram uma participação muito importante no período de colonização. Então, essa resposta também é verdadeira. Então, você marca, tá bom?
Porque, além de trabalhar nos engenhos da cana-de-açúcar, eles já faziam todo esse trabalho aqui, no momento que eles foram capturados e escravizados. As maiores consequências das bandeiras foram a descoberta das minas de ouro, a expansão territorial da colônia e a escravização e morte de milhares de indígenas. Gente, sim, essa daí com certeza você vai marcar, porque se houve consequência das bandeiras, realmente foram essas. Quando houve a descoberta de mina, essa expansão territorial que foi crescendo cada vez mais da colônia, escravizando os índios. Aí os índios eles se revoltavam e acabavam tendo conflitos, e esses conflitos traziam o quê? A morte dos indígenas. Então, tudo isso fez parte, sim, do período colonial e na época das bandeiras como uma das suas maiores consequências. Segunda questão. Qual a importância dos indígenas durante a expedição das bandeiras? Olha só, a tia acabou de mencionar sobre isso. A importância dos indígenas nos períodos das bandeiras, nas expedições dos bandeirantes. Olha só, os índios eles trabalhavam em serviços domésticos e nas próprias expedições, como cozinheiros, caçadores e guias, gente. Isso aí eu acabei de falar para vocês. Eles tiveram uma participação muito importante no período de colonização. Os bandeirantes sempre capturavam os indígenas, porque eles ajudavam tanto na lavoura, como no serviço, como na caça, como nas expedições, tá? Terceira questão. Qual foi a importância dos tropeiros para o desenvolvimento de algumas cidades? Bom, eu sei que os tropeiros levavam mercadoria, né, para esses locais onde estavam havendo as expedições, as colonizações. Certo? Eles levavam o quê? Roupas, alimentos, ferramentas para o trabalho dessas pessoas. Mas qual foi a participação dele no desenvolvimento de algumas cidades? Por que algumas cidades começaram a surgir com a influência dos tropeiros? Vamos lá, ó. Os tropeiros, eles estabeleciam locais de parada ou pouso. E, com o passar do tempo, eles desenvolveram-se as feiras de troca de produtos e vilarejo, nesses lugares que mais tarde deram origem às cidades. No nosso livro do Sistema Farias Brito, nós temos lá uma feira dos tropeiros. Nós discutimos sobre isso na nossa aula online, que as pessoas realizavam essas feiras, e essas feiras elas eram nos lugares de parada e pouso dos bandeirantes, dos tropeiros, dos viajantes locais. Então, eles começavam a fazer essas paradas, e nessas paradas onde eles se encontravam, havia as feiras, e depois começavam a surgir pequenas vilas e vilarejos. Então, os tropeiros tiveram uma boa participação no surgimento de vilas e cidades. Aí nós temos aí uma caravana de tropeiros, trazendo uma grande quantidade de mercadoria. Bom, gente, eles transportavam, né, com os animais. Ó. Eles vinham à frente, vários animais trazendo mercadorias para chegar em um determinado local das expedições. Na quarta questão, diz assim, leia o trecho a seguir do texto Os Vaqueiros, do livro do Sistema Farias Brito, e depois faça o que é solicitado. Olha só. Para que você responda a próxima questão, você tem que estar bem atento à leitura desse trecho aqui. É apenas um trecho do texto, que tem assim. Como o gado precisa se alimentar de pasto, uma vegetação que não se desenvolve bem no litoral, a criação de gado foi melhor sucedida no interior. Pronto. Olha só, por que os vaqueiros tiravam os gados, né, do litoral e levavam para o interior? Explica bem direitinho que é porque o quê? A vegetação no litoral não era bem desenvolvida, então não era uma vegetação boa para a criação do gado. E ele ficava melhor, ó, no interior. Então, ele continua. Assim, os rebanhos eram criados em áreas do interior próximas de rios. Aí nós temos uma imagem, essa imagem também é do livro de vocês, onde tem o vaqueiro, né, com os bois, conduzindo, aí tem aqui, ó, representação do vaqueiro conduzindo o gado no interior há 200 anos atrás. Ele conduzia o gado do litoral para o interior e ficavam sempre próximo a rios para o gado se alimentar e beber também. A letra A diz o seguinte, depois de você ler o texto, viu a imagem, vamos lá. A quem se refere a imagem e a legenda acima? A legenda acima porque no texto de vocês aí, no livro,
Nossa fotocopiada tem aí a imagem que vocês acabaram de ver, ó, essa daí, certo? Do rebanho. Aí ele fala que a legenda, ó, representação do vaqueiro conduzindo o gado no interior há 200 anos. Aí ele pergunta, a que se refere a imagem, a legenda acima? Aos vaqueiros que conduziam os rebanhos para o interior. Pronto, eu estou demonstrando ali que ali era a função do vaqueiro naquela época. Há 200 anos atrás, os vaqueiros já faziam isso, que era conduzir os rebanhos do litoral para o interior. Letra B. Por que a pecuária era desenvolvida no interior? Por que, gente, que a pecuária era desenvolvida lá? Porque o gado precisava se alimentar de pasto, uma vegetação que não se desenvolve bem no litoral. Vocês lembram bem que nós também já estudamos o que é a pecuária, não era? Que é a criação e reprodução de animais, certo? É uma atividade econômica, certo? De reprodução e criação de animais. Então, é por isso que ele pergunta, por que a pecuária, ou seja, a criação e a reprodução de animais, era desenvolvida no interior? Porque o gado precisava se alimentar de pastos, uma vegetação que não se desenvolvia bem no litoral. Na quinta questão. A quinta questão, nós temos assim, relacione corretamente, certo? Aí nós temos aí, as primeiras vilas e cidades se desenvolveram. Aí nós temos a outra opção, né? Porque você vai fazer a correspondência. Nós temos aí, vocês têm aí a primeira, os itens onde tem a numeração, e a segunda, onde você vai fazer a correspondência. E aí tem, a comunicação entre vilas e cidades no interior era feita, certo? Nos locais de pouso de bandeirantes, tropeiros e vaqueiros, desenvolveram-se. Os indígenas ensinavam aos integrantes das bandeiras. O que os indígenas ensinavam? Durante o período colonial, os chafarizes eram as fontes, eram o quê? Vocês sabem que durante o período colonial, as pessoas só obtinham água através dos chafarizes e fontes. Então, agora vocês vão para a alternativa. Olha só, a primeira tem, por meio de caminhos terrestres, principalmente, o que era que acontecia? Olha só, a comunicação entre vilas e cidades do interior era feita por meio de caminhos terrestres, principalmente. Aí nós temos a número 2, certo? Agora nós vamos para o próximo tópico que tem aí. Andar nas matas e conhecer frutos comestíveis. Isso aí ficou bem fácil, não é isso, gente? Nós temos a número 4, que fala assim. Os indígenas ensinavam aos integrantes das bandeiras a andar nas matas e conhecer frutos comestíveis. Próximo. Os principais meios de obtenção de água pela população, olha só, gente, pela população de vilas e cidades, era através de quem, pessoal? Número 5, que fala o quê? Que durante o período colonial, os chafarizes e as fontes eram os principais meios de obtenção de água pela população das vilas e cidades. Pronto. A primeira ficou assim, né? 2, 4 e 5. Vamos continuar. Em função da atividade econômica, como a mineração, o comércio e a pecuária, você vai colocar o número 1, que fala que as primeiras vilas e cidades se desenvolveram em função de atividades econômicas como mineração, o comércio e a pecuária. E a próxima diz o seguinte, vilas e cidades com o passar do tempo. Olha só, é o que? A número 3, que diz, nos locais de pousos de bandeirantes, tropeiros e vaqueiros, se desenvolveram vilas e cidades com o passar do tempo. Certo? Então, a numeração ficou como? 2, 4, 5, 1, 3. Tá bom, crianças? 2, 4, 5, 1, 3. Próxima. Patrimônio. O que seria o patrimônio? Nós estudamos sobre patrimônio material, imaterial, a importância de patrimônio, por que um determinado casarão ou até mesmo uma cidade se transforma em um patrimônio. Por quê? Então, olha só. E o que é o patrimônio? É um conjunto de bens materiais e imateriais que revelam a história de um lugar, de seu povo, de sua relação com o ambiente.
Tia, mas eu não lembro mais o que é materiais e imateriais. Material é quando é o físico, um casarão, uma roupa, um tecido, certo? E o que seria o imateriais? Uma dança, um modo de preparar alguma coisa, certo? Uma música, a capoeira. Então, toda essa parte aí é o imaterial, é o não físico. Sexta questão tem: leia as informações e identifique o tipo de patrimônio, escrevendo nas linhas abaixo patrimônio histórico material ou patrimônio histórico imaterial. Letra A. Construções como a Estátua do Cristo Redentor, localizado na cidade do Rio de Janeiro. Bom, se eu estou falando de uma estátua, eu consigo pegar nessa estátua. Então, eu estou falando de um bem material, um bem físico. Letra B. Festa junina, caracterizada por danças típicas, comidas, bandeirinhas, etc. Eu estou falando da festa junina, não estou falando das bandeirinhas, eu estou falando do evento festa junina. Se eu estou falando de um acontecimento, de uma festa típica, então nós estamos falando de um patrimônio imaterial. C. Roda de capoeira, uma manifestação cultural que mistura dança, luta e toque de instrumentos. Se eu estou falando que é uma manifestação cultural, estou falando de um patrimônio imaterial. Casarões antigos, artesanatos e documentos escritos, patrimônio material. Eu consigo chegar e tocar nesse casarão, pegar um documento. Então, se eu consigo, se é físico, é um bem material, é um patrimônio material. Letra E. Modo de fazer o acarajé, um prato típico da culinária baiana. Um modo de preparar. Gente, o modo de preparo é o quê? Patrimônio imaterial. Sétima questão. Observe a imagem. Bem legal essa imagem. Está retratando, já está bem claro o que ela está retratando. Nós estamos tratando o ambiente do campo, não é isso? Tia, mas como eu posso identificar? Olha, eu posso identificar pela grande variedade de vegetação, casas distantes uma das outras. Eu consigo perceber um riacho, um rio, perto do local, crianças, pouca movimentação de automóveis, certo? Não existe ruas, aquelas ruas ordenadas com sinalização. Então, gente, é um ambiente bem tranquilo. Então, já é um elemento bem caracterizado do campo aqui, essa imagem. E ela pega e traz a primeira pergunta. A imagem mostra uma paisagem do campo. Isso aí nós identificamos. Que elementos existem nessa imagem que justificam essa afirmativa? No momento que eu fiz a leitura, juntamente aqui com vocês, nós acabamos de fazer uma pequena descrição do ambiente. E aí ele fala, olha só, que elementos existem nessa imagem justificam a afirmativa. Como é que eu consigo justificar que essa imagem que eu estou vendo realmente é uma imagem do campo? Aí, ó, é porque na paisagem nós podemos perceber que é um ambiente cercado de matas, plantações, poucas construções, as casas não ficam perto uma das outras, há poucas ruas e pouca concentração de pessoas e veículos. Não existe aquele movimento de grande número de pessoas, veículos, sinalizações, certo? E as casas não são assim próximas como a gente vê nos nossos bairros, próximas umas das outras. Então, todas essa característica aqui, eu consigo afirmar que a imagem que eu acabei de ver realmente é do campo. Próxima, oitava. Conceitue as atividades econômicas abaixo. Quando eu falo conceituar, é você dizer o que é cada uma delas, a finalidade de cada uma. O que é agricultura? Olha só, é a atividade econômica responsável pelo cultivo da terra, que é preparar o solo, semear e, no tempo certo, colher. Então quer dizer que a agricultura é a atividade econômica do campo. Sim, é uma atividade econômica do campo. E lembrando que a agricultura é a atividade econômica que depende bastante da natureza. Ela depende bastante da natureza, principalmente das ações climáticas. Se chover muito, a plantação vai estragar. E se não chover, a plantação não vai se desenvolver. Então, ela depende bastante do clima também. Então, a agricultura é uma atividade responsável pelo cultivo da terra. E o que é a pecuária?
Na última avaliação, na nossa última atividade, nós trabalhamos agricultura, pecuária também. E houve algumas confusões, certo? Até na última atividade que eu vi também. Porque as pessoas ainda estão confundindo a pecuária com a agricultura. Gente, a agricultura, ela vai trabalhar a terra. Já a pecuária, ó, é a atividade econômica responsável pela criação e pela reprodução de animais. Então, a pecuária, animais, a agricultura, a terra. E além delas duas, nós temos também o quê? O extrativismo. Tia, o que é extrativismo? Já está falando, extrativismo, extrair, retirar. Aí nós temos aí, ó, é a atividade econômica responsável pela extração ou coleta de recursos naturais para fins comerciais ou industriais. E aí nós vamos trabalhar também o que o extrativismo traz para a gente. Extração do quê? De recursos minerais, vegetais e animais. Então, ele tira, essa é uma atividade econômica por essas extrações. Eu retirar da terra, não é isso? Quando eu retiro do solo da terra, é a mineral, vegetal das plantações e animal dos animais, né? Eu trouxe novamente esse esqueminha aqui, certo? Já foi trabalhado, muitos erros, eu vi muitos erros, por isso que nós estamos retomando, fazendo essa retomada aqui nessa revisão, porque nós ainda continuamos trabalhando com esse conteúdo e para que não haja mais erros futuros, nós vamos trabalhar aqui, ó. O esquema mostra exemplos de produtos que são fabricados por meio da matéria-prima do leite. Matéria-prima, ele já te deu a matéria-prima, ele já te disse que é o leite, certo? Aí ele mostrou, ó, vários elementos, o biscoito, sorvete, o queijo, o leite do nenê, na fábrica, na distribuição, então tem tudo aí para vocês. E aí ele faz esse questionamento. De que atividade econômica se origina essa matéria-prima? Bom, o leite, ele é original da agricultura, da pecuária ou do extrativismo? Para ninguém errar mais, olha só, gente, extrativismo, que é a extração do... Extração é uma atividade econômica que trabalha o extrativismo animal. É quando você retira e distribui no comércio, na industrialização, para você consumir em casa, certo? Então, o leite ele é utilizado, vocês viram ali, para fazer o iogurte, o sorvete, o queijo e o leite que você bebe em casa. Então, a atividade econômica dela é o extrativismo, tá bom? Próxima. Que produtos são obtidos a partir dessa matéria-prima segundo o esquema? Que produtos eu consigo obter? Olha só, eu mostrei para vocês. Leite, manteiga, sorvete, iogurte, tem muitas outras coisas. Vocês podem realizar pesquisa de muitas outras coisas e você descobrir o que é produzido com o leite como matéria-prima. Por isso que foram colocados, entre outros, porque existem outras opções, não só essas aqui. E o extrativismo? É uma atividade responsável pela extração ou coleta de recursos naturais para fins comerciais ou industriais. Por que eu botei novamente? Para que você entenda que, quando nós falamos agora mesmo do leite, deu para entender que foi uma atividade responsável pela extração do leite, a coleta desse leite, e depois foi o que? Distribuído para fins comerciais e industriais. A 10ª questão diz: escreva exemplo de recursos da natureza obtido por meio do extrativismo animal. Exemplos dele, qual? Bom, é uma atividade econômica responsável pelo quê? Caça e pesca de animais. Então, a caça e a pesca de animais é um exemplo de extrativismo animal. E o extrativismo mineral? Olha só. É a atividade econômica responsável pela extração de recursos minerais da natureza como minério de ferro, alumínio, cobre, entre outros. E quais são os exemplos do extrativismo mineral? Fabricação de panelas, que vocês veem, os fogões, todos esses exemplos que nós temos aí no livro de vocês. Então, são vários exemplos. É uma atividade responsável pela extração desses recursos minerais. E o extrativismo vegetal, olha só,
Responsável é uma atividade econômica responsável pela extração da madeira para produção de móveis, papel e papelão. Está aí. Móveis, papel e papelão. E aí tem outros também, gente. Mas muito, quando ocorre uma grande distribuição e uma grande extração desse recurso, nós chamamos de extrativismo vegetal. É onde é uma grande retirada de madeira para a fabricação, principalmente de móveis, do papel que vocês estão estudando agora aí na mão de vocês, e do papelão de caixas, viu? Que são trabalhados também em casa, as caixinhas de remédio, então, tudo isso é tirado da extração da madeira, que produz esse papel, que nós utilizamos bastante em casa e no nosso dia a dia. Bom, crianças, eu desejo a vocês uma boa prova, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Está aí a revisão de vocês. Estude pelo nosso livro. Reveja nossas aulas virtuais. E tenham uma boa prova, tá bom? De História e Geografia. Um beijo no coração de cada um de vocês. E até a nossa próxima aula. Tchau!